Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu vou te passar uma dica aí bem legal para você poder escolher cores em ilustrações, tá? Então é o seguinte, isso aqui também vai servir para fotomanipulações mais complexas, onde você vai ter que fazer algum estudo de valores e de cor mais aprofundado, tá? Mais rico. Então é o seguinte, é muito comum, eu vejo diversos colegas questionarem a respeito disso em relação a como escolher determinada cor, tá? Como trabalhar com grayscale, coisas assim. Então é o seguinte, já adiantando, eu recomendo, se você for trabalhar com uma imagem que você tem intenção de fazer ela colorida, faça ela colorida do início ao fim. Ah, mas como que eu vou saber os valores? Como que eu vou definir aqui onde é luz e sombra? Dessa forma que eu tô mostrando aqui agora, que é o seguinte. Isso aqui eu vou mostrar, você já deve estar vendo aqui na miniatura, né? Alguns exemplos que eu tenho, e eu vou apresentar aqui algumas dicas e algumas formas que você pode trabalhar. Por exemplo, essa ilustração aqui, antes de iniciar ela, eu fiz todo esse processo aqui de uma pré-pintura de esboço, certo? Antes de finalizar. E aí depois eu parti em sequência, fazendo os detalhes. Eu gosto de desfocar esse fundo para criar uma base. Vou deixar mostrando aqui mais ou menos como é que eu faço. Então aqui, ó, olha só, eu tenho meu line art, eu tenho essa base aqui só com essas cores, ó. E eu venho depois, eu gosto de dar um desfoque, que eu faço uma definição, já vou mostrar isso aqui na prática como que funciona, tá? Uma definição média aqui dos valores, dos brilhos e das cores antes de começar a pintura, porque isso aqui facilita demais, tá? Um outro exemplo aqui, ó, aqui na hora que eu finalizei a pintura, né? O início e o final, tá vendo que tem algumas alterações, e agora a gente vai para o outro exemplo. Então olha só, nesse outro exemplo, eu tenho aqui essa outra pintura, ó, olha só, a base de fundo, e aí eu tenho essa estrutura aqui definida, tá? Só com os vultos, tá? Algo mais simplificado, onde eu defini essa ideia de tons. E aí depois eu gosto de mesclar e utilizar um desfoque só para ter uma base. Você pode usar desfoque ou não, tá? Mas isso aqui é importante para a gente visualizar a estrutura do que vai ser. Então olha só, desfocado a gente já vê como que vai ser essa ilustração no resultado final. Vou jogar ela aqui no Photoshop aqui para você ver como que ela seria finalizada. Olha só, tem todos aqueles vultos e ela finalizada ficou dessa forma aqui, tá? Então já tem aqui os personagens que eles já estavam bem definidos antes, tá? Então a gente chega nesse resultado aqui. A mesma coisa nessa aqui, ó. Aqui é uma pré-pintura e depois eu faço o desfoque, por aqui eu defino os valores, eu defino os brilhos, tá? Porque isso aqui é importante, olhando numa miniatura bem pequeno, e por exemplo, se eu até pegar essa imagem aqui e der uma desfocada nela, você pode desfocar ou não, tá? Essa aqui é uma técnica que eu uso. Olha só, vou desfocar ela um pouco. Você já vê aqui que já tem uma estrutura ali próxima do que vai ficar no final. E eu posso fazer testes de valores, ó. Vou dar mais contraste, mais brilho, olha só. Eu posso fazer testes para aproximar mais essa composição aqui. E aí eu consigo, na hora de trabalhar posteriormente com os detalhes, né, com os ajustes, já ter uma dimensão, né, eu tenho uma dimensão do que eu vou fazer. Então, por exemplo, vamos fazer uma estrutura aqui de uma composição de uma planície, certo? Por exemplo. Então eu tenho essas imagens aqui, que eu vou deixar abertas vou deixar elas abertas aqui em outro monitor, tá? Para eu visualizar melhor, elas vão ser úteis, tá? Para me ajudar a compor, pegar a ideia das nuvens, pegar uma base de cor, pegar uma ideia da divisão aqui dos planos, esse nevoado aqui, tá? Então eu vou tirar elas daqui, tô deixando elas abertas em outro monitor e vamos começar aqui a fazer uma estrutura, tá? De base. Então a primeira coisa que eu recomendo seria o seguinte: tem uma média mais ou menos do que você quer. Vou pegar o tom, mais ou menos aquela base de tom de céu daquela outra imagem que eu mostrei, e uma base aqui de terra, por exemplo. Vou criar um gradiente, o azul em cima e esse um tom alaranjado aqui embaixo. E eu vou pegar algumas divisões de cores, por exemplo. Vamos supor que aqui no meio eu tenho algumas nuvens, tá? Posso jogar algumas nuvens aqui no meio sim, só para fazer uma tonalidade aqui diferenciada. Suponhamos que aqui eu tenha o meu objeto principal, né, minha personagem. Eu recomendo você fazer borrões assim, só para traçar uma ideia, tá? Traça aí uma ideia, e aí depois a gente desfoca isso aqui, aí faz a composição e desfoca mais, desfoca de novo. Então vamos imaginar que a gente tenha uma personagem aqui assim. Essa personagem pode ficar mais para a esquerda um pouquinho assim. Vamos imaginar que eu tenha algo desse estilo assim, né? Essa é uma moça loira, por exemplo. E aqui eu tenho os ombros. Isso aqui é só para ajudar a definir. E aí, posteriormente, o que é que a gente faz? Desfoca isso aqui, que agora a gente tem uma base aproximada aqui de atmosfera, de tons. Só um borrão assim. Aí agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos começar. Então, eu vou criar uma camada nova. Eu tenho aqui a minha base, né? Minha base tonal principal. Peguei aqui a Dodge Tool para criar um brilho maior que eu quero definir, que ali é o sol. Você pode fazer isso aí no pincel também.
Você pode definir algumas ideias de transição, por exemplo, o sol está aqui em cima, ele vai dar um brilho aqui nessa base de rochedos, em parte da personagem que vai estar aqui em cima. Vou definir mais ou menos algumas luzes aqui, e aqui no campo, né, que ele vai descer, ó, mais ou menos assim. Agora a gente já tem uma estrutura borrada, né, bem melhor. Então agora a gente pode começar, por exemplo, vamos imaginar que eu vou definir aqui uma base de pedras, né? Então eu vou definir um tom assim, mais acinzentado, marrom, só de teste. Pode pegar qualquer pincel que você preferir, e eu vou definir, vou deixar a opacidade baixa, vou definir só uma área, que é uma região rochosa aqui nessa parte. Algo bem simples mesmo, assim, ó. Vou definir algumas partes mais escuras para dar um contraste aqui, dar um fechamento nessa região, porque aqui é uma área aqui rochosa, né? Que eu só vou fazer um teste a respeito de como isso aqui vai funcionar. Mais ou menos assim. Pode escurecer mais em alguns pontos, pode clarear mais em outros. Só uma ideia dessa estrutura aqui mesmo. Vendo que fazendo dessa forma já facilita muito a sua ideia, né, para estruturar cores. Então recomendo demais, tá? Você trabalhar assim. Tem outras aulas aqui no canal, confere nas playlists. Qualquer coisa eu posso deixar aqui na descrição, caso eu esquecer, me lembra, tá? Aulas relacionadas a selecionar a cor, por exemplo, tem uma aula que eu mostro como é que pinta uma maçã, outra como é que pinta uma boca, como é que pinta um olho, e acaba que todas elas eu falo a respeito de composição, tá? Sobre como você pode selecionar cores nas luzes, nas sombras de forma mais sábia. Então aqui também vou mostrar isso, mas por lá essas aulas também podem servir como complemento. Então agora eu vou criar uma camada nova aqui, você pode criar ou não, só para fazer a personagem, a base da personagem. Vou utilizar uma cor um pouco mais escura assim. Então eu vou traçando aqui primeiro só a silhueta dela, e aí depois a gente vai fazendo, né? A gente vai fazendo esse molde da personagem aqui mais bem feito. Então o ideal de início não é você sair traçando o line art, é você fazer esse borrão, tá? Você pode traçar também, às vezes eu traço, às vezes não. Mas para iniciantes, o legal, tá? É mais legal você fazer isso aqui, que você pode ser mais feliz aí nas suas construções. Então vamos imaginar que ela tem uma calça preta, né? Vamos supor que ela tá com uma calça preta assim. Vamos supor que tá com uma botinha, vou só criar a divisão dessa botinha aqui. Aqui a mão da personagem. Aqui a manga da blusa aqui, fazendo uma divisão, um capuz talvez. E aqui eu vou pegar uma cor, por exemplo, um tom de amarelo assim. Vamos supor que aqui é o cabelo dela, uma moça loira aqui num rochedo, por exemplo. Define a forma desse cabelo, né? Para depois dar sequência. Vai ser um vídeo mais rápido mesmo para te mostrar como que a gente poderia estruturar. E aí também eu deixo de complemento vários outros aí que tem no canal. Então é o seguinte, olha só. Então que a gente definiu essa ideia do cabelo, né? A ideia do corpo da personagem. Aqui isso eu poderia deixar mais assim, para passar um volume maior aqui. Que a gente pode jogar alguns valores, ó, já para ir definindo. Vamos supor que tem alguma luz, uma luz fazendo um contorno aqui, ó. A luz pega um pouco na perna dela de cá, aqui na frente. Recomendo muito você trabalhar com a opacidade do pincel, tá? Vai te ajudar demais. Ó, tô mesclando essas duas camadas, olhando já de longe, ó, a gente já tem uma ideia, tá vendo? Já tem uma ideia mais ou menos de cor, de tom e de valores aqui sendo definidos. Então tem uma moça aqui já no penhasco. E aí para definição, ó, sem nada, tá vendo? Sem a camada, só com aquele fundo que a gente criou, e agora com a moça aqui em cima. E aí se eu for duplicando essa camada, ela vai revelando mais, ó, porque eu tô fazendo com a transparência, e depois a gente faz isso para chegar em resultados melhores aí. Então, por exemplo, agora eu poderia definir, vamos supor, uma base para essa estrutura aqui embaixo. Vamos supor um tom mais escuros de sombras mais saturados, tá? Tons de brilho menos saturados. É regra? Não, mas pode te ajudar aí bastante nas suas composições. Então, por exemplo, eu posso definir aqui tonalidades mais escuras, assim, em determinadas regiões. Só para fazer uma divisão, tá? Vamos supor que aqui tem um castelo, uma coisa assim.
uma torre, né? Um elemento ali, algum elemento só para dar um fechamento para onde ela estaria olhando. E aqui desce assim uma colina. Você pode definir a base de tons escuros primeiro, depois você faz os claros. Uma mais atrás, assim, por exemplo. Define a linha do horizonte, a média da linha do horizonte estaria mais ou menos aqui assim. Você pode definir isso aí. Mas aqui para definir ela eu não vou usar essa cor, vou usar uma cor mais clara. Por exemplo, pegando aquelas ideias das referências, seria um tom de azul próximo desse azul do céu, onde eu teria mais ou menos aqui assim, ó, essa divisão. Aí você pode adicionar algumas montanhas ali ou não. Vamos supor que seja o mar, né? Esteja olhando para alguma região aqui próximo do mar. Pode adicionar um lago aqui, por exemplo. E esse lago ele iria refletir mais o céu, né? Ele seria mais claro, assim. Teria um lagão aqui. Ele reflete essa tonalidade aqui. Pode ser um rio que vai dar lá naquela região lá atrás, ó. Nesse sentido, assim. Um exemplo só, tá? E agora aqui poderia definir regiões mais claras, onde essa colina pode fazer algumas divisões. Isso aqui vai te ajudar demais, tá? A definir cores. Então, é nesse caminho aqui. Você pode só ir fazendo experimentações e muito vai de experiência também, tá? À medida que você for fazendo várias experimentações, vai facilitando e olhando várias referências, tem que olhar referências, tá? Vai facilitando aí para você adaptar. Por exemplo, estou buscando muita relação das cores dessa composição, ó. Eu estava pegando lá em cima. Então vamos supor que nessa grama aqui mais clara, ó, eu poderia fazer divisões. Vou deixar essa imagem menorzinha aqui no cantinho assim. Eu poderia pegar essas divisões aqui mais clarinhas para compor as estruturas aqui dessas divisões aqui do relevo. Então o sol está batendo aqui, ele está fazendo essas divisões assim, certo? Desse relevo. E assim você vai criando cores mais vivas aí, mais precisas para sua composição. A gente poderia adicionar mais árvores, mais rochedos. Ó, vou pegar cores, vamos supor, dessa montanha. Vou criar uma camada lá atrás para não ter interferência. Para fazer uma outra montanha, um outro rochedo desse lado. Fazendo essa composição onde o rio vai, entendeu? Vai passar ali. Então posso criar essa parte. Aqui onde eu posso jogar mais desses tons, como se fossem fragmentos de luz, ó, dessa outra graminha que ela vem para cá. Isso aqui pode ir lá longe também, fazendo o contorno desses rochedos lá em cima. Então são várias dicas aí que você pode ir aprimorando e utilizando aí nos seus projetos, tá? E aqui nessas divisões, por exemplo, entre cada uma dessas partes, a gente poderia utilizar um tom mais esbranquiçado, da cor do céu, por exemplo, assim, para fazer a divisão dos volumes, né, desses rochedos. Ó. Então, poderia ter um aqui, poderia ter outro aqui. Depois a gente vem e apaga aqui uns pontos. Esse aqui é mais para ajudar mesmo. Olha só, tá vendo? Vou tirar esse hardness aqui. Só para fazer uma divisão melhor aqui, uma separação melhor das partes. Poderia trabalhar, por exemplo, com nuvens. Vamos supor, pegar esse tom bonito aqui, brilhoso. Que é um tom, tá vendo? Um pouco esverdeado, tá? A relação de cores é uma coisa bem curiosa. Para fazer algumas nuances de nuvens assim. Se você tiver pincéis de nuvens, melhor ainda. Olha só, poderia jogar algumas aqui assim. Dessa forma. Pegar tons mais escuros, mais avermelhados, tendo essa interferência do sol para criar outras nuances assim. Aqui dentro, por exemplo. E você faz essa mistura. Isso aqui depois a gente vai desfocar tudo, tá? Isso aqui é pra gente definir uma ideia de tons, de valores, tá? É assim que eu trabalho com basicamente tudo, tá? Todas as minhas ilustrações eu trabalho dessa forma. E às vezes eu faço esse processo durante o line art, ou depois, às vezes antes. Então, por exemplo, vou mesclar isso aqui tudo, vou duplicar algumas vezes, vou fazer algum tratamento, tá? Todas essas de novo. Vou duplicar essa de novo. Opa, apertei Ctrl K sem querer. Essa aqui de novo, Ctrl J. Posso mesclar todas elas, ó. Selecionei todas, Ctrl S. Aqui é só experimentar, Ctrl J algumas vezes. E aí a gente já vai vendo um resultado, uma ideia do que essa ilustração poderia ser. Aí, por exemplo, essa parte aqui eu tô achando escura demais, aqui é a hora de testes, tá? Testes de valores, ó. Então eu recomendo demais você fazer por aqui. Eu, por exemplo, poderia pegar
esse mesmo pincel. Eu trabalho com pincéis mais soltos, tá? Mais texturizados. Para fazer isso aqui você pode ser mais feliz. Ó, vou só dar uma clareada nessa região aqui. A gente pode clarear determinadas partes sombrias. Poderia, por exemplo, aqui nessa quina, daria certo. Vamos imaginar que eu coloco uma árvore aqui. Vou aumentar a opacidade do pincel agora. Talvez uma árvore nessa região, para dar um complemento, para criar um morrinho ali. E eu jogo a sombra dela para cá, assim, por exemplo. E você pode dispor mais árvores, mais elementos, mais árvores aqui, pinheiros, tá? E por aí vai. Você vai fazendo as experimentações e vai chegando em resultados aí bem mais legais. Ó, faz uma divisão aqui assim. Então por aqui é a hora de você criar basicamente aí uma pintura impressionista, tá? Olha só, vou tirar o zoom aqui. Olha lá, por aqui você já vê, ó, já tem uma ideia. Vou duplicar isso aqui algumas vezes. E vou usar um pouco de desfoque, ó. Blur, Gaussian Blur, vou usar pouquinho. Pouquinho assim, uns 5. Olha só. Aí você poderia usar o desfoque ou não, né? Aqui eu usei para facilitar. E aí por aqui você ainda pode fazer mais experimentações. Por exemplo, tô pegando aqui a Dot Tool e vou pintar aqui de branco, para criar um brilho maior nessa moça, nessa parte. Eu recomendo você duplicar a camada, tá? Duplica a camada para não fazer besteira. Vou tirar a visualização e aí eu faço aqui esse ajuste. Aqui nessas partes ficou assim porque eu fui utilizando muito desfoque, né? E aí a gente pode voltar aqui e faz um ajustezinho aqui nessa parte. Não tem erro, não. Mas a questão aqui mais é a ideia, para você pegar o conceito aqui de como você pode trabalhar. E a partir disso aqui você já tem uma boa noção, né? Você já tem uma boa noção do que vai ser. Então teria uma moça que ela pode estar com a mão no bolso ou com a mão de fora. E aí assim fica mais legal para você já traçar o seu line art e você já tem uma estrutura extremamente bem definida, tá? Do que vai ser seu desenho. E aí na hora do line art você pode deixar assim ou pode borrar mais. Eu gosto de borrar um pouco mais, tá? Fica mais legal para imaginar mais coisas, tá? E aí na hora de traçar line art eu crio uma camada nova. Vou tirar essa daqui. Gosto de criar uma camada nova, pego um tom, por exemplo, avermelhado, mais escuro assim. E aí eu começo o meu line art aqui bem... Às vezes eu faço uma base, né? Uma base de guia. E aí você pode ir criando e vai compondo aí, cria a sua ilustração aí baseado nesse borrão, tá? Que já fica bem mais legal para você estruturar aí seu projeto. Pode ser uma moça com um jaquetão assim, com a mão no bolso. Com as pernas aqui assim. Você pode fazer um RAF antes do line art final, que é o que eu recomendo, né? Você faz um RAF, vê se tá tudo certo, faz um rabisco mesmo. E depois você vai dispondo mais elementos, você vai tendo mais ideias aí para fazer uma composição mais legal. E aí você pode aqui dar a ideia, por exemplo, de criar rochedos ou aclives assim, ó, uns morros que desce. Aí aqui você pode pôr uma florestinha, já dá a ideia aqui de uma floresta, por exemplo. Mais floresta aqui, aí aqui vem esse lago, né? Aqui poderia ser realmente o mar, ó, a linha do horizonte ali, e aí morros que levam até lá, esse rio vai... Tá vendo? Nesse sentido aí. Então por aí você consegue trabalhar de uma forma mais sábia, né? Encontrar aí os valores, as luzes e as sombras através dessas experimentações, que é aqui que é a hora de você fazer isso, tá? A ilustração final, não recomendo você ficar experimentando demais. Então, basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil, eu agradeço demais. Se interessado em ser meu aluno e aprender recursos muito mais avançados, tá? De pintura digital, mais aí de 50 horas. O meu curso, ele é tanto um curso de pintura digital quanto um curso de ilustração. Ele tem 10 horas só ensinando anatomia, então tem muita informação, muito conteúdo ali dentro. Vou deixar aí na descrição também. Se inscreve se não for inscrito e considere também ser membro do canal, que eu tô disponibilizando aí centenas de vídeos, tá? Com acesso antecipado para os membros. Valeu, falou, sucesso!